Agora vamos para a genealogia de Jesus, tá? Eu não coloquei todos, mas aqui alguns só para você ter uma ideia, tá? Nós temos duas descendências. Mateus fala da descendência real de Jesus. Ele é descendente do rei Davi, então ele é o Messias. Lucas fala da descendência biológica e também da descendência espiritual, tá? Por quê? Porque Lucas fala começando por Adão, ou seja, Jesus é o filho do homem, filho de Adão. Depois vem Sete, vem Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Raabe, Ruth, Davi, Salomão, Josias, Zorobabel, José. Então todos aí? Não, peguei só os principais, tá? Aqui para vocês terem uma ideia da descendência de Jesus. Um anjo fala com José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz ao filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará a luz ao filho. Lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, José, ele sabia, ele tinha um receio de permanecer com Maria, porque Maria estava grávida e a lei podia até apedrejar, né? E como não era filho dele, ele pensou: eu vou fugir. Então, eles vão pensar que fui eu o pai, eu quis assumir, então a culpa não foi dela, aí eles não vão apedrejar. Mas daí o anjo chegou para José e disse: não tema receber Maria, José. O que Maria está esperando não é de homem, é do Senhor, é do Pai, é de Deus. E assim daí ele recebeu Maria como sua mulher. Lucas 2, capítulo 2, versículos 6 e 7. Enquanto estava lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Essa palavra é interessante, né? O seu quê? Primogênito. Seu primeiro. Por quê? Porque Maria teve outros filhos e filhas também. Envolveu-os em panos e os colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Então Maria e José tiveram vários filhos e filhas, foram um casal, foram uma família abençoada. Eu fico pensando, que coisa maravilhosa Jesus ter como pai aqui nessa terra, que criou José. É um homem de Deus. E Maria, que mulher maravilhosa, uma mãe excepcional, uma mãe amorosa, uma mãe que lhe cuidou, deu a vida por ele também. Então eu fico pensando assim, que família que nós temos como exemplo: José, Maria e agora nesse momento Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 16 a 18. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Quem foram os primeiros que viram Jesus? Os pastores, porque eles viram uma estrela do céu. E logo depois apareceu uma miríade, uma multidão de anjos cantando e adorando a Deus. E eles foram atrás dessa estrela e deu exatamente onde estava a manjedoura, onde Jesus tinha recém-nascido. Pastores e os magos nós vamos ver depois, que vieram quase 2 anos depois, ou quase 2 anos depois, chegaram os magos. Depois que os pastores já tinham visitado, depois que Jesus nasceu, e quando ele nasceu já não era mais a manjedoura, era uma casa, onde Jesus estava vivendo com o pai José e a mãe Maria. Contemplando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor,
como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Ou seja, depois do 8º dia, é costume de levar e consagrar ao Senhor. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presente: ouro, incenso e mirra. Aqui são os magos. Quem são esses magos? São sábios, são astrônomos, pessoas que olhavam para as estrelas e faziam uma análise de situações que poderiam acontecer. Eram pessoas cultas, pessoas que nós chamamos de sábios. Esses são os magos. Pastor, de onde que vem esses magos? Por que eles entendiam que deveria nascer o Salvador em Israel? Porque os israelitas estiveram na Babilônia por 70 anos. E lá eles tiveram relacionamentos, vamos dizer, com outros povos. E outros povos também compreendiam e entendiam que haveria de nascer o Salvador do mundo, o Salvador de Israel e do mundo. Então eles também estavam entendendo que enviavam um sinal. Qual é o sinal? Essa estrela. Então quando a estrela nasceu, eles viam, e entendiam que essa estrela não estava lá. Então essa estrela, ela comprovava o nascimento do Messias.